RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito boa noite para você. A RDC TV está no 5º dia da série de entrevistas com candidatos à majoritária nas eleições de 2018. Queremos proporcionar, é claro, um espaço amplo para que os gaúchos e também para que as gaúchas possam conhecer mais sobre os candidatos que se propõem a ser nossos representantes no poder, aqui hoje no programa, no Palácio Piratini. No programa Rio Grande Movimento, das 11 horas da manhã à 1 da tarde, espaço para os candidatos a vice-governador. Aqui no programa Cruzando as Conversas, a entrevista é com os candidatos a governador e também a senador pelo Rio Grande do Sul. A nossa grande cobertura das eleições ainda vai ter 2 grandes debates entre os candidatos a governador, isso no dia 24 de setembro, e os candidatos a vice-governador em 1º de outubro, com exclusividade na televisão. E no dia 7 de outubro, uma cobertura especial com todos os detalhes do dia, é claro, do dia da votação. Nesta noite, eu recebo aqui no estúdio o candidato Jairo Jorge, do PDT, comigo também ajudando na entrevista, o meu colega jornalista Afonso Ritter. E serão 3 blocos. No primeiro, após a apresentação e a questão geral, os temas são saúde e segurança pública. No terceiro, educação e emprego. No segundo bloco, o candidato vai responder 6 questões feitas justamente por vocês, pelos internautas e pelos telespectadores aqui da RDC TV. E logo após o fim dessa entrevista, você vai poder também enviar perguntas para o nosso entrevistado de amanhã, desta quinta-feira. Boa noite, candidato Jairo Jorge, obrigado pela visita, e eu começo dando uma oportunidade de uma aproximação à comunidade. Quem é exatamente o candidato Jairo Jorge? Boa noite. Boa noite, Cláudio, boa noite, Afonso Ritter, boa noite, telespectadores, todos os amigos que estão nos acompanhando também pelas redes sociais. Eu sou jornalista, eu tenho 55 anos, eu fui eleito e reeleito prefeito de Canoas. Tive a oportunidade de ser reeleito com 71,27% dos votos, a maior votação da região sul do país, entre as cidades que têm segundo turno, e a 6ª maior votação de todo o país, né? Na região sul a primeira e em todo o país a 6ª maior votação. Eu consegui concluir meu mandato depois de 8 anos com uma aprovação de 77,8%. Essa pesquisa realizada pelo jornal Correio do Povo, Instituto Metros, que avaliou as maiores cidades do Rio Grande do Sul, eu tive a honra, né, de receber essa aprovação dos meus cidadãos. Eu concluí meu mandato com 835 obras, recebemos 57 prêmios durante esse período, prêmios regionais, nacionais e internacionais, e procuramos, né, enfrentar problemas na área da educação, na saúde, na segurança e principalmente ampliando a arrecadação. Durante este período, eu consegui triplicar a arrecadação da minha cidade. Se nós compararmos 2007, né, 2008, um ano antes de eu assumir, com a arrecadação de 2017, a arrecadação ela triplicou nesse período, o que é muito importante para poder realizar as obras nessas áreas estratégicas. Eu tive a honra também de ser secretário executivo do Ministério da Educação, ministro adjunto da Educação, e fui um dos criadores do ProUni. Hoje tem milhares de jovens no Rio Grande do Sul que estão fazendo ou já fizeram a faculdade graças ao ProUni. Eu tive a honra de poder participar da equipe e ser um dos criadores. Também participei aqui da ampliação, né, dos campos da Universidade da Federal de Santa Maria, campus de Palmeiras das Missões, Frederico Westphalen. Participei também da implantação da Unipampa, né, que é uma estrutura multicamp, que eu tive a honra de coordenar a implantação, e essa experiência no Ministério foi muito rica, porque o Ministério da Educação tem um orçamento 1,5 vezes maior do que o orçamento, né, do governo estadual. Então, foi uma experiência importante. Eu, como jornalista, trabalhei como executivo de empresa, tive também a minha empresa em São Paulo, fui empreendedor, isso me deu também uma vivência do outro lado do balcão, né? Poder viver também os desafios dos empreendedores. Fui vereador também da minha cidade e fui candidato bem jovem, fui o candidato mais jovem do Brasil em 1985. Eu tenho 33 anos de vida pública, né? Durante todo esse período eu procurei fazer a boa política, é a minha 8ª eleição, nunca ataquei ninguém, e é exatamente isso que eu estou, né? Essa mesma visão, essa mesma ideia que eu estou hoje consolidando nesses 17 meses de campanha. Veja, Cláudio, eu visitei todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul.
Não tem nenhuma cidade no estado que eu não tenha visitado. Cada uma delas eu plantei uma árvore, né? Deixei uma semente de esperança. E fiz isso, que eu entendo que quem quer ser governador tem que conhecer o Rio Grande na palma da mão, né? Conhecer os problemas e também as potencialidades. Eu percorri mais de 100 mil quilômetros nesse período. Eu me reuni com 28 mil gaúchos e gaúchas, realizei mais de 1000 encontros, exatamente para fazer um bom diagnóstico do estado e me preparar para ser governador de todos os gaúchos, me preparar para esse desafio, que a pior coisa que tem é a pessoa sentar na cadeira e dizer que não sabia. E eu quero, né, nesse processo eleitoral, apresentar propostas, projetos para tirar o Rio Grande do Sul da crise, né? E eu quero uma oportunidade que os gaúchos e gaúchas que estão me acompanhando me dê uma oportunidade no dia 7 de outubro. Nós vamos escolher 2 nomes. Eu quero estar entre esses nomes para ir para o segundo turno, aprofundar o debate e quero, né, apresentar para todos os gaúchos ideias inovadoras para tirar o Rio Grande do Sul da crise, porque eu quero ser governador para fazer diferente e para transformar vidas. Afonso Ritter. Boa noite, candidato Jorge. Boa noite, Afonso. De qualquer maneira, mesmo com essa intenção, essa vibração de assumir uma responsabilidade maior, a situação do Estado é bem pior do que era de Canoas. Conhece muito bem a situação. Só para lembrar alguns números, o primeiro semestre deste ano terminou com um rombo de 1.550 bilhões de reais e a LDO prevê um rombo de praticamente 7 bilhões de reais. E temos todo o problema da dívida ainda pendente, enfim. Como é que... Eu acho que o diagnóstico está razoavelmente feito e nós estamos acompanhando isso. Inclusive, com a ideia e com digamos, a realidade de que nós estamos caminhando para trás em vez de caminhar para frente. Nós estamos perdendo o ranking em vários setores vitais digamos, da governança. A economia, a segurança, na educação e assim por diante, a saúde também. Qual é a tua expectativa e o que tu pretendes fazer para, digamos, conseguir rapidamente mudar esse panorama, pelo menos a tendência do panorama? Veja, Afonso, quando eu assumi a minha cidade, ganhei a eleição em 2008 e assumi em 2009, eu tinha em caixa 25 mil reais. Não é milhões, não, é 1000. Eu tinha que pagar em 25 dias, eu tinha que pagar uma folha de 16 milhões. Eu tinha atrasos, encontrei a prefeitura com atrasos de 8 meses. Imagina a empresa de lixo, 8 meses sem receber. O hospital da cidade, 8 meses sem receber. Eu tinha uma arrecadação por volta de 35 milhões mês e uma dívida de 175 milhões. É isso que eu encontrei. Então, encontrei um quadro de dificuldades. Mas, primeiro, nunca olhei para trás, nunca critiquei meu antecessor. Eu entendia e entendo que as pessoas elegem, né, um prefeito ou um governador para resolver os problemas e não para ficar com lamúrias e lamentações. Então, nós temos que olhar para frente, foi isso que eu fiz. E eu penso que algumas soluções, ideias que eu busquei, eu me inspirei em Santa Catarina, no Paraná, Pernambuco, Goiás, Espírito Santo, Ceará. São estados e cidades, muitas cidades no país, que adotaram atitudes, posturas diferentes da nossa. E hoje eles estão numa situação melhor que a nossa, né? Vamos ver alguns dados, né? O crescimento da receita entre 2011 e 2014 no Rio Grande do Sul foi de apenas 8,6%. Já Pernambuco foi 17%, Santa Catarina 18%, Goiás foi 24,9%. E o Paraná, que tem o mesmo PIB do Rio Grande do Sul, o mesmo tamanho, foi de 34,7%. Veja, o Paraná cresceu 34% e nós 8%. Né? Então, a verdade é que o Rio Grande do Sul tem que crescer. Qual é o binômio? Qual é a proposta? Quais são as 2 ideias-chave que eu proponho para que a gente saia desse momento, desse círculo vicioso e retome ou comece um círculo virtuoso no Rio Grande do Sul? Eu proponho 2 ideias, que é exatamente o que eu fiz também como prefeito, para sair daquela crise, daquele momento grave. Primeiro, celeridade. Nós temos que desburocratizar. Veja, o Rio Grande do Sul é o estado mais burocrático. Se nós vamos na prefeitura, eu estive hoje na FEComércio, levou 3 anos para autorizar o projeto, o licenciamento da FEComércio do seu prédio. Eu estive em várias regiões do estado, empresas, que levaram 3 anos para ter licenciamento. Então, a média do Rio Grande do Sul é 900 dias. Eu sei que o estado está fazendo um grande esforço, mas isso é uma mudança incremental. Reduz de 900 para 500 dias, 400 dias.
Não resolve nada. São Paulo é 150 dias e Santa Catarina é 90. Veja, uma PCH, Pequena Central Hidrelétrica, Santa Catarina leva 180 dias. Nós levamos 10 anos, Afonso. Veja, o Luciano Hang fez aqui um desabafo há poucos meses, dizendo, né, que o Rio Grande do Sul, ele não investia, a Ravan não investia no Rio Grande do Sul porque ele estava 10 anos esperando uma PCH. Então, é essa a realidade do Rio Grande do Sul, e isso eu vi percorrendo o estado. Então, é preciso celeridade. O que significa isso, digamos? Mudança em processo, no processo administrativo, mudança na legislação. Só no processo ou na intenção? Porque o que passa também é de que as autoridades desconfiam. Exatamente. E precisa inverter esse processo ou não? Foi exatamente o que eu fiz, né? Veja, eu criei um escritório do empreendedor, porque uma coisa é falar, outra é fazer, né? O Churchill dizia, criticar é fácil, difícil é fazer, né? E o que eu fiz quando assumi? Levava 4 meses para abrir uma empresa, nós reduzimos para 48 horas. De que forma? Criando um escritório do empreendedor, aliás, fomos premiados pelo Sebrae com o prefeito empreendedor, exatamente por causa dessa iniciativa, e através disso nós tornamos a abertura de empresa um desafio da prefeitura, não do empreendedor, não mudamos a postura. Quando o empreendedor chegava lá, ao invés de ele ficar saltitando de repartição em repartição, ele ia no único lugar, numa loja, onde ele era acolhido, e a abertura da empresa passava a ser uma missão e uma tarefa do poder público da prefeitura. Hoje, quando o empreendedor chega muitas vezes no estado, ele é visto como um bandido, como alguém que está trazendo problema. Não, o empreendedor está trazendo solução, está trazendo emprego, está trazendo desenvolvimento. É uma mudança de mentalidade. Isso significa, então, mudança de processo administrativo, que tem que ser mais célere, né? A minha proposta é ter pré-requisitos claros, né? Um checklist claro, que o empreendedor, cumprindo a licença, terá o prazo máximo de 60 dias e, né, chegando ao final do prazo, cumpriu as formalidades, os pré-requisitos, a licença é automática. Então, é uma mudança de rumo, né? E uma simplificação da legislação que tem que ser revista. Obviamente que nós temos que ter celeridade com responsabilidade. Eu não estou propondo nada irresponsável, mas nós temos que fazer isso. Como é que eu testemunho isso? Como é que eu digo que é possível fazer isso, Afonso? Veja, o shopping, né? O Parque Shopping foi inaugurado em Canoas em novembro do ano passado. Ele foi licenciado pela Prefeitura de Canoas no meu período em 57 dias. Veja, 57 dias. Eles construíram uma unidade em Porto Alegre, que é o Barra Shopping, levou 5 anos para ser licenciado. Foi inaugurado em 2008, levou 5 anos para ser licenciado em Porto Alegre. Nós fizemos 57 dias. Agora, se tu licencia um shopping que tem 300 lojas, gerou 9 mil empregos, 750 milhões de investimentos, se é possível fazer em 57 dias, é possível fazer também licenciamento em 60 dias. Portanto, eu proponho celeridade dessa forma, criando em cada região um escritório do empreendedor. A minha ideia é retomar os COREDs, Conselhos Regionais de Desenvolvimento, criado lá pelo Colares em 91, regionalizar o estado, em cada região tem um escritório do empreendedor para também compartilhar responsabilidades, né? Os prefeitos, as prefeituras podem assumir, né, e grande parte das responsabilidades, metade dos licenciamentos podem ficar sobre a responsabilidade das prefeituras, 40% pode ficar, ou 30%, 40% com o escritório regional e o restante de 20% a 10% com a FEPAM. Isso vai dar muita celeridade, muita rapidez. E a segunda medida para fazer o Rio Grande do Sul crescer é reduzir a carga tributária. Eu estou propondo a lei do gatilho. Veja, eu criei isso quando prefeito, em 2009, que é uma lei inovadora, a primeira do Brasil, que quando aumenta a arrecadação real, dispara um gatilho e diminui a alíquota. Veja, quando eu assumi, 1/3 da cidade era 5% ISS-QN e 2/3, 3%. Eu equalizei tudo em 2,75%. Fizemos o disparo do primeiro gatilho, né? Caiu, então, 8%, numa boa parte. A arrecadação, passado um ano, ela não caiu 8%, ela aumentou real. E ao fim desse período, entre 2009 e 2014, nós fizemos uma redução da alíquota em 33%, 1/3, caiu de 3 para 2%, e a arrecadação não caiu 1/3. Ela funcionava ano por ano, é isso? Ano por ano. Quando chegasse E ela foi caindo gradativamente, caiu então para 2,50, depois 2,25 e chegou a 2. Quando chegou a 2, a arrecadação chegou a 2% a alíquota, veja, caiu de 3% para 2%. E a arrecadação saiu de 43 milhões em 2009 para 88 milhões em 2014. Então a arrecadação dobrou e a alíquota, né, o imposto foi reduzido em 1/3. Então ele é um mecanismo que dialoga, né, com a lei de responsabilidade fiscal, porque ele é para cima e para baixo. Nós tivemos também em 2015 redução nominal, aí ele voltou a subir.
E ele é para cima e para baixo, Ou seja, o pressuposto é que... É a performance da arrecadação. É isso. E eu acredito... Se ela acontece, digamos, com o imposto, dá para baixar mais 50. Vai baixando. Eu entendo que o teto são hoje os 18% que nós temos e os 30% na alíquota de combustível. Esse é o teto, não jamais passará disso. Agora o piso, né, não tem limite. Nós podemos cair de forma indefinida na medida que aumentamos a arrecadação. Por que isso funciona? Porque esse dinheiro, veja, a minha proposta é que a partir de 1º de julho do ano que vem, 2019, caia a alíquota geral de 18 para 17,75. E a alíquota de combustível, energia e comunicações caia de 30 para 29. Então, o gatilho nos combustíveis de 1% e na alíquota geral de 0,25. Veja, esta mudança, né, nós vamos fazer durante 1º de julho de 2019 até 30 de junho de 2020, vamos avaliar. Aumentou a arrecadação, dispara de novo o gatilho, né, reduz, portanto, o imposto e vamos cair para 17,50 e para 28 assim sucessivamente. Por que isso funciona? Porque essa redução, esse recurso volta para a sociedade e a sociedade consome mais. Porque nós temos hoje demandas enormes na sociedade. Se esse dinheiro volta para o seu bolso, a senhora que está me acompanhando, o que a senhora vai fazer? O que o senhor vai fazer? O senhor vai comprar mais. E na hora que a senhora comprar mais, vai ativar o comércio, e o comércio ativado vai ativar a indústria. E isso vai trazer mais ICMS para o Estado e nós vamos fazer a arrecadação crescer. Então, uma solução nova. Ideias novas para o Estado, que é isso que eu penso. Não adianta nós ficar com o aumento do ICMS, né? O ICMS como está até 2023. Né? Como o Keynes dizia, longo prazo todos estaremos mortos. Né? Então nós precisamos, de fato, fazer uma mudança consistente, inovadora, com menos burocracia e menos impostos, nós vamos aumentar a arrecadação. O que aconteceu na minha cidade? 19 mil empresas vieram para Canoas nesse período, foram abertas. Veja, um número bastante significativo. E isso fez com que a alíquota, né, o nosso índice de participação no ICMS, né, dos municípios saltasse de 3,9 para 7,06. Hoje, o ICMS de Canoas, ele é maior do que Caxias, Pelotas e Santa Maria juntos, né? Porque essas 3 cidades juntas têm 6,7% do ICMS do estado e Canoas tem 7,06%. E Porto Alegre tem 8,6%. Então, Canoas cresceu consideravelmente exatamente por essas medidas, menos burocracia e menos impostos. E essa receita que eu proponho para o candidato, não seria apenas a reativação, digamos, aquilo que o estado, no caso o município, arrecadava, ia, digamos, para a movimentação da economia, mas também, eventualmente, pessoas que sonegavam, exatamente, entravam também digamos assim, na roda da arrecadação. Reduziu a informalidade, nos permitiu combater efetivamente, né, a sonegação, porque nós procuramos reduzir impostos e eu acho que isso deu uma segurança e permitiu também, porque muitas vezes as pessoas também acabam, né, sonegando porque entram num círculo vicioso. Né? O imposto é muito alto e muitas vezes a pessoa não paga o imposto para pagar os seus funcionários. Isso acontece em muitas empresas, né? Em muitas situações. Claro que tem gente que sonega né, de forma desonesta para gerar assimetria, né? Que aí ele tem um fator competitivo com o seu concorrente e isso não é correto. Então nós temos que reduzir cada vez mais. Eu entendo que o modelo americano é o melhor, né? Onde todo mundo paga um pouquinho, mas todo mundo paga. Eu acho que essa é a ideia, né, que nós temos que também desenvolver no país, tem que começar cada um fazendo a sua parte. Eu acho que a lei do gatilho e a desburocratização, a licença ambiental célere e licenciamentos céleres e processos céleres no estado, essa celeridade é fundamental. Menos burocracia e menos impostos para a gente gerar mais emprego e desenvolvimento. O Rio Grande do Sul tem que se tornar um estado que seja amigável ao empreendedorismo e aos investimentos. Hoje é um estado hostil. Então, nós precisamos de mudança, nós precisamos de novas ideias para isso acontecer. Candidato Jairo Jorge, para o Executivo implementar suas ideias, suas ações, precisa do apoio da Assembleia Legislativa. Como é que o senhor vê essa questão daí do Executivo com o Legislativo? Cláudio, todos os governadores aprovaram, né, tudo que levaram para a Assembleia, desde que essas propostas fossem fiéis ao que eles apresentaram. Claro, se eu vou lá e digo que eu vou diminuir impostos, e o primeiro ato é aumentar impostos, como já aconteceu, né? O governador não tiveram êxito. Mas todos os governadores aprovaram tudo que apresentaram no início do governo. Então, todas as ideias nós apresentamos, né? Ontem lançamos nosso programa de governo, são 50 propostas, 50 ideias para gerar convergência no Rio Grande do Sul. E o que nós pensamos, o que nós estamos propondo é que todas essas ideias têm que ser implementadas nos primeiros 100 dias.
né? Portanto, é no início do governo, não é no final do primeiro ano, final do segundo ano, final do terceiro ano, no quarto ano que um governador vai lançar suas propostas. Tem que ser no início, nos primeiros 100 dias, né? É claro que eu quero estar no segundo turno, eu quero essa oportunidade, que os gaúchos me deem essa oportunidade para aprofundar o debate. Quero sim ganhar a eleição, quero governar o Rio Grande e quero, né, já no segundo turno, né, e se for a vontade de Deus e a vontade dos gaúchos, se eu vencer a eleição, eu vou criar uma unidade política para que nós possamos ter, né, maioria na Assembleia, para que possamos ter uma convergência 70% do Rio Grande do Sul para fazer as mudanças estruturais que o Rio Grande do Sul precisa. E é dessa forma que nós vamos liderar, portanto, e, né, garantir a aprovação dessas matérias que devem acontecer, como eu disse, nos primeiros dias. Por exemplo, eu proponho uma reestruturação do Estado, um novo governo, um novo Estado. Não mais com 17 secretarias, como o atual governo tem, ou 27, como o governo anterior tinha. Estou propondo apenas 10 novas estruturas. Não mais secretarias, escritórios, que vão efetivamente, né, trabalhar como uma espécie de força-tarefa, mais temáticos, mais horizontais, mais em rede, um Estado em rede. Portanto, uma nova estrutura mais matricial, né? E, ao mesmo tempo, 3 níveis hierárquicos apenas, né? O governador e o secretário, que é quem formula, um diretor, que é quem desenvolve, e um gerente, que é quem executa. Todas as organizações exponenciais no mundo hoje têm 2 níveis apenas, né? O Estado chega a ter 6, 7 níveis. Então, nós temos que reduzir para isso dar mais, né, agilidade. Veja, para fazer isso é uma redução de custeio significativa, isso vai trazer economia, vai trazer celeridade, né, porque nós vamos, né, adensar o Estado. Tem secretarias que têm falta de pessoal, isso vai permitir que a gente tenha, né, um investimento forte nos nossos servidores, né, e eu tenho proposto um grande pacto com a inteligência do Estado, que é o servidor público. Eu penso que o servidor público não é problema, como fica se alardeando aqui em Porto Alegre e no Estado, né, ele é solução e, portanto, nós temos que nos conectar com essa inteligência. Se nós tivermos essa massa crítica, essa inteligência e essa nova estrutura mais rápida, mais ágil, nós vamos poder ter a resolutividade, a produtividade que a gente precisa para responder os problemas. Agora, uma ideia como essa tem que ser aprovada no início do governo. É no primeiro dia, chega lá, tem que mandar aprovar. A tecnologia ajuda a fazer isso, né? Muito, né? Quando eu assumi a prefeitura de Canoas, a minha gestão, eu tinha lá 80 computadores apenas na cidade, mais de 5.500 computadores. Veja, no meu período de 8 anos, ficamos com em torno de 4.600 funcionários ao final. E eu contratei mais de 700 professores nesse período. A nossa gestão ampliou bastante a educação. Só lembrar que o piso hoje dos professores na minha rede, nós fizemos um novo plano de carreira, uma nova carreira, é de R$ 4.214,34. É o segundo melhor piso do Rio Grande do Sul. E fizemos, portanto, concurso, quase 800 professores, e terminei com 4.600. Por quê? Porque nós fizemos investimento maciço em tecnologia. Um novo data center, tecnologia, virtualizamos todos os processos, era tudo no papel, colocamos tudo do ponto de vista da tecnologia, trabalhamos fortemente com gestão, com metas, com indicadores, com mérito. Todos os meus funcionários, né, todos eles passaram a ter carreira e todos com mérito, né, inclusive os professores e os demais servidores. Aliás, acho que é muito importante. É um palavrão no setor público hoje. É que há um palavrão com relação à meritocracia, que é muitas vezes um sistema que deveria ser pelo mérito, mas se trouxe um juízo de valor com relação a isso, competição. Claro que a meritocracia deveria ser um sistema pelo mérito, mas se gerou esse juízo com essa palavra e por isso tem uma certa repulsa de alguns setores. Mas o mérito, nada substitui mérito, né? Não é compadrismo, não é favorecimento, eu defendo o mérito, sim. E mais do que isso, eu implantei, né? Como eu disse, falar é fácil, difícil é fazer. Fizemos isso e criei também, no período como prefeito, uma gratificação de resolutividade para acompanhar os resultados, onde cada funcionário recebia, né, de acordo com os seus resultados. Então, acho que esta metodologia tem que ser adotada no Estado e isso tudo precisa ser aprovado, discutido, né, e essa pauta tem que ser vencida nos primeiros dias do governo, senão isso não acontece. Ainda sobre isso... Nós vamos um breakzinho, pode guardar a pergunta para depois que a gente tem que fazer o break. Mas era sobre isso aqui, viu? Tá bom, a gente não vai perder o fio. Daqui a pouquinho a gente já volta em 2 minutos aqui com os Anos Conversa, não sai daí.
Estamos de volta, então, com o programa Cruzando as Conversas especial aqui da RDC TV, nas eleições de 2018. Hoje entrevistando o candidato Jairo Jorge, do PDT. No bloco anterior, nesse segundo bloco, nós teremos 6 perguntas realizadas pelos telespectadores e pelos internautas aqui que assistem a RDC TV. Mas no bloco anterior, Afonso Ritter estava fazendo uma pergunta ali quando eu tive que interromper para chamar o brinco. Por favor. Era só para clarear um pouco mais. Quer dizer, uma não elimina o outro, ou seja, o mérito na remuneração, digamos, no avançar da remuneração, ele exclui os tempos de serviço? Não, o sistema que nós fizemos para os professores na minha cidade, ela, digamos, criou 10 ciclos de 3 anos, mas aquele professor, digamos, que não apenas no tempo, ele chega apenas ao 3º nível. Se ele, digamos, não tiver esta preocupação, ele não trabalhar, digamos, com a sua carreira, digamos que ele não esteja preocupado com aquelas questões básicas, né? Ele vai chegar até o 3º nível, ele não chega no teto, apenas pelo tempo. Agora, quem tem o mérito, quem tem, digamos, o bom professor, o bom educador, aí ele vai chegar até o 10º nível, né? Então, eu acho que isso é uma forma de valorizar. Não deixa de contemplar a questão da antiguidade, mas valoriza efetivamente a gestão da carreira. Não há concorrência entre um e outro, é importante dizer isso. O próprio professor, ele é gerente da sua carreira, né? E nós fizemos isso, ele gestiona, ele administra e ele cresce em função do seu trabalho. Eu acho que é um modelo diferenciado, mas necessário. Nós temos que ter uma política de recursos humanos, valorizar o servidor. Eu vejo assim que muitas vezes o bom servidor não é valorizado e muitas vezes ele recebe, né, muito menos do que outros que não têm a mesma dedicação. Então nós temos que valorizar o que é bom, o bom servidor, o dedicado, aquele que faz correto, ele tem que ser valorizado, né? Eu acho que é uma política de recursos humanos necessária. Como é que se mede isso? Só para concluir. Com métrica, né? Nós, por exemplo, estabelecemos a gratificação de resolutividade com medidas, estabelecemos cada unidade de gestão, metas, né? E a métrica necessária de resultado do seu trabalho. Na própria carreira, né, seja dos professores e de outros, também um conjunto de requisitos, e ele vai administrando a sua carreira. Ele tem que fazer de 1.200 pontos, num ciclo de 3 anos, 1.000. Ele vai administrando, né, o seu trabalho, o seu percurso formativo, ele vai gestionando a sua carreira como é hoje em todas as empresas modernas, empresas hoje que estão conectadas com novas políticas de recursos humanos, é assim que funciona. O servidor, ele é o funcionário, o colaborador, ele administra a sua própria carreira. Eu acho que esta mentalidade nós temos que trazer para o serviço público, né? Primar pela eficiência, pela eficácia, mas pela valorização do servidor público, que hoje é essa onda de ataque ao servidor público, como se o servidor público fosse o problema, se fosse o caos, não é verdade. O servidor público, ele é a inteligência, o que pode mover. Nenhuma mudança será de fora para dentro. A verdadeira mudança, ela se dá de dentro para fora, que é isso que nós precisamos valorizar o servidor. Então, eu acredito nessa política de recursos humanos, eu procurei praticar isso. Eu também fui do Ministério da Educação, trabalhamos fortemente, eu coordenei a elaboração do plano de carreira, né, de várias categorias e, portanto, eu trouxe também essa experiência lá do Ministério da Educação para a minha gestão como prefeito. E eu acho que é isso que nós temos que fazer, valorizar o servidor público e o serviço público. Bom, agora nesse segundo bloco, candidato Jairo Jorge, nós temos 6 perguntas feitas pelos internautas aqui que acompanham a RDC TV. E a primeira pergunta é justamente sobre o funcionalismo. A Bianca Poser, aqui de Porto Alegre, pergunta o seguinte: o que o senhor pretende fazer para pagar o funcionalismo estadual em dia, candidato Jairo Jorge? Bianca, prioridade número 1 para mim é o servidor público. Durante 8 anos eu sempre paguei na data aprazada, nunca parcelei salários e foi a minha prioridade. Eu tive dificuldades inúmeras, mas a prioridade número 1 sempre foi, né, o servidor público. Eu não quero dizer que o governador Sartori tem dinheiro embaixo do colchão, não é isso, né? O Estado está passando muitas dificuldades. Nós tivemos nesse primeiro semestre, segundo dados do Tesouro, um déficit de 2,5 bilhões. Só nesse mês passado, nós tivemos o déficit de 1 bilhão e 132 milhões. Quer dizer, uma receita de 2,5 bilhões e uma despesa de 3 bilhões e 800. Tem mais 200 milhões do Caixa Único, então isso deu, né, um déficit aí de 1 bilhão e 132 milhões. Então essa é a situação grave do Estado. Mas o governador Sartori podia ter feito de um jeito diferente. Por que eu digo isso? Porque ele nunca pagou depois do dia 15. Por que lá, em 2015, em julho, ele não chamou os funcionários e disse: olha, nós estamos passando uma crise grave, eu preciso entrar nos primeiros dias do mês
seguinte para vencer as despesas do mês atual. Ele não fez isso, né? Ele estabeleceu um parcelamento, um pagamento a conta-gota, ele desestruturou as famílias. Se ele tivesse feito isso, o primeiro mês seria terrível, seria um mês de 45 dias. Mas a partir dali, todo dia 15, o servidor público receberia o seu salário, teria planejamento, organização. Veja, ele não fez isso. E aí, Bianca, o que aconteceu? Levou 300 mil famílias a dificuldades, algumas à insolvência. Estão hoje devendo no banco, são desestruturadas, né? Afetou o comércio do Rio Grande do Sul, afetou a indústria. O maior empregador do Rio Grande do Sul é o Estado. Veja, o que eu fiz como prefeito? Porque eu só estou propondo aquilo que eu sei que eu posso fazer, porque eu já fiz e deu certo. Lá em janeiro de 2015, quando a crise começou, eu chamei minha equipe e disse, vamos precisar tomar medidas. Chamei em fevereiro os funcionários, vamos precisar mudar a data. O pagamento era o último dia útil do mês vigente, passamos até o 5º dia útil do mês subsequente. Aliás, todos os funcionários do setor privado recebem até essa data. Graças a isso, nunca atrasei salários. Claro que quando eu fiz isso, alguns não gostaram, mas em julho, o governador Sartori começou a parcelar o salário e as pessoas entenderam que ao invés de fazer na Bacia das Almas, né, eu fiz o momento certo, eu chamei, dialoguei, até porque em Canoas eu criei a mesa de diálogo. Se Deus permitir eu for eleito, será meu primeiro ato, criar uma mesa de diálogo, Beca. O que é a mesa de diálogo? Um mecanismo institucional, não é o 4º escalão que vai negociar com os funcionários, o próprio governador. E por que isso? Porque ele é eleito pelo povo. Então ele tem que liderar. Infelizmente eu nunca vi o atual governador pedir desculpas para ninguém. Eu vi o Pezão, governador do Rio de Janeiro, pedir desculpas porque atrasou. Então, atraso, o salário é sagrado. Então, qual é a minha proposta? Né? Estabelecer, né, um processo mais rápido possível, saindo da data que está sendo paga, acabar com o parcelamento, todo mundo receber no mesmo momento, pagamento integral, né, e não ter o que ganha mais contra quem ganha menos, todos na mesma data, e trazer o mais rápido possível, esse é o meu compromisso, né, da data que está para o último dia útil do mês vigente, que é o que está na Constituição. Agora, não tem solução mágica. Se alguém vir aqui e dar uma solução mágica, isso é tirar da cartola um coelho. Não existe isso. Então, nós vamos fazer no menor prazo possível, porque precisamos recuperar, né, as finanças públicas. Nós temos um déficit aí, no mês aí está girando 1 bilhão. Né? Então, por isso que é preciso, né, trazer progressivamente na medida que vamos melhorando a arrecadação. Mas transparência, previsibilidade, um cronograma, eu acho que é isso que o servidor quer, respeito, né? Porque, obviamente, o salário é sagrado e tem que ser a prioridade número 1 do governante, tá? E é isso que os servidores públicos podem esperar de mim, essa é a posição que eu quero colocar a todos os senhores e senhoras. A gente tem a segunda pergunta aqui da Cristina Henrich, também aqui de Porto Alegre. Como o senhor vai enfrentar e reduzir os altos índices de criminalidade sem dinheiro e com efetivo policial abaixo do ideal? Veja, Cristina, hoje, de fato, os índices são alarmantes, né? Entre 2014 e 2017, os homicídios cresceram 11%. O ano passado foram 3.022 homicídios no Rio Grande do Sul. Se a gente pegar o roubo de cargas, né, aumentou 162% entre 2014 e 2017. Se nós pegarmos os estupros, Cristina, que é algo tão absurdo, foram mais de 4.000 estupros que ocorreram o ano passado, houve um crescimento de 36%. Por quê? Porque se desmantelou as estruturas de proteção, de garantia dos direitos e de proteção das mulheres vítimas de violência. Patrulha Maria da Penha e outras estruturas. Então, essa é a razão do crescimento absurdo dos estupros. Como nós vamos fazer? Como é que nós vamos enfrentar isso? Um conjunto de medidas. Primeiro, quem tem que liderar esse processo é o governador, porque ele, eleito, tem que liderar. De que forma? Minha proposta é um conselho de Estado, né, onde o governador vai chamar a Brigada Militar, a SUSEP, o IGP e a Polícia Civil, que vão sentar com o governador. Hoje eles estão embaixo, né, do secretário da Secretaria de Segurança. Eles vão estar no conselho diretamente com o governador. Neste conselho vai ter o assento do secretário, ou a pessoa que for responsável pela segurança. Vamos chamar também Ministério Público e Poder Judiciário, porque é preciso sinergia. E vamos chamar os prefeitos, né, das 20 maiores cidades do Rio Grande do Sul. Veja, um conselho de Estado. Esse conselho vai ter a missão de concatenar, elaborar rapidamente um plano de segurança, que eu já faço aqui, apresento algumas ideias. Primeiro, nós temos que usar inteligência e tecnologia. Isso vai ajudar neste momento que a gente precisa ampliar o efetivo, nós temos essa dificuldade, mas com câmeras, com cerca eletrônica, com tecnologia, nós podemos, né, enfrentar o crime, com inteligência. Segunda medida, né, nós precisamos maior integração policial. Isso vale para as forças de segurança,
mas vale também para forças importantes como as guardas municipais. Hoje não há essa integração. Durante o meu período como prefeito, eu trabalhei fortemente na integração. Foram 120 reuniões do Gabinete de Gestão Integrada. Para quê? Exatamente permitir esta integração e trabalhar também com a chamada polícia de proximidade, policiamento comunitário. O antigo Pedro Paulo, né? A polícia de proximidade, o policiamento comunitário, que é muito importante para enfrentar o crime. Também é necessário, né, um trabalho social. Nós temos aí muitas iniciativas, nós temos que disputar cada jovem com crime, né? E é preciso também, aí de forma progressiva, não vamos escapar disso, melhorando a receita, aumentar também o efetivo. Veja que em 31 de outubro do ano passado, nós, Cristina, chegamos ao menor efetivo da história da Brigada Militar desde 1975. Veja, em 1975 nós tínhamos 15.300 brigadianos. O ano passado, final de outubro, chegamos a 15.810. Veja, se nós tomarmos ao período do governador Colares, em 91, nós tínhamos 29.960 brigadianos. Veja, quase 30 mil. Então, nós chegamos ao ano passado a menos de 16 mil. Aumentou a população 25% de 91 até agora e reduziu pela metade os brigadianos. Então, esse cobertor curto fez com que nós tivéssemos aí 180 assaltos ao banco ano passado. Então, temos que ampliar o efetivo da brigada, da Polícia Civil, da SUSEP e do IGP. Então, isso tem que ser feito de forma progressiva. Não adianta chamar 4 mil brigadianos, não vai chamar de uma hora, tem que ser de forma progressiva, todo semestre ampliando, exatamente porque isso tem que caminhar também com a melhoria da arrecadação. Temos que armar também a nossa polícia, né, e principalmente investir em tecnologia. Foi aprovado, eu acho que é uma boa iniciativa, a lei de incentivo à segurança, mas eu estou propondo também uma ideia nova para gerar novos recursos para a segurança. Porque eu penso que também é necessário um novo sistema prisional, né? Novos presídios com trabalho, estudo, né? Como é o caso aqui da Penitenciária de Canoas, que hoje é modelo, ganhou inclusive um prêmio nacional, né? Exatamente pela inovação, pela forma como ele foi implantado. Hoje é o presídio que tem a maior taxa de ressocialização, a menor taxa de reincidência, né, aqui no estado. E acredito que é preciso fazer isso. De que forma vamos fazer presídios, comprar equipamento, fazer câmeras, né? Eu proponho a implantação da RS Investimentos. Tem hoje uma empresa no estado que cuida, né, da parte de debêntures. A minha proposta é passar todos os ativos, temos 8 mil terrenos, prédios, áreas públicas que estão hoje abandonadas, passar isso para essa empresa que vai gerenciar, vai fazer parcerias, né, permutas, locação, venda desses ativos ou parcerias com o setor privado para a construção de conjuntos residenciais, comerciais, shopping. Esta parceria como terrenista, ela gera dividendos. Todos esses dividendos, seja da venda ou seja da administração, farão parte de um fundo para segurança, para comprar equipamentos, para melhorar a tecnologia, para investir na Brigada Militar, na Polícia Civil, no IGP e na SUSEP. Por exemplo, o governo está permutando aí áreas para construir presídio, mas isso levou muitos anos, então nós temos que ter celeridade, né? Então eu proponho esse novo modelo, Cristina, eu acredito que com essas iniciativas nós podemos reduzir, sim, a meta, né, que nós temos que colocar é reduzir pela metade os homicídios. Candidato, o senhor fez uma experiência interessante num bairro de Canoas, Guajuvira, exatamente isso, porque dá para fazer um mapa, imagino que sim, né, da criminalidade. E deu certo ou não deu certo? Deu certo. Inclusive com sensores de tiro. Sim, usamos o áudio monitoramento, o ShotSpotter, que é um sistema que existe em 120 cidades americanas. Fomos a primeira cidade fora dos Estados Unidos a adotar, um êxito total. Infelizmente, fomos a única cidade no Brasil, os americanos, né, lastimaram muito, porque no Brasil nenhuma outra cidade quis, porque de fato ele ajudou a combater o crime. Tivemos, né, mais de 50 prisões, mais de 60 vidas foram salvas nesse período. Então, foi uma tecnologia vencedora. Câmeras também, hoje Canoas tem 186 câmeras, é a segunda cidade com mais câmeras no Rio Grande do Sul, a segunda melhor central de monitoramento, não tinha nenhuma câmera como eu assumi. Investimos fortemente na guarda, né, com ampliação, armamento, né? Tudo isso foi feito lá no período que na compra, aquisição desses armamentos, compra de unidades, viaturas, então armamos e preparamos a guarda e trabalhamos de forma integrada. Essa política se combinou com um presídio, né? Tu deves lembrar, né, que eu fui procurar a governadora Ieda, né, lá, né, em 2009, nenhum prefeito queria presídio e eu fui procurá-la, né, exatamente para levar essa proposta e fechamos, Afonso, essa parceria com o governo. Continuei depois com o governador Tarso e concluímos com o governador Sartori.
Este presídio, a PECAM, de fato é uma inovação, né? Tem trabalho, tem estudo, tem bloqueador de celular, todos os presos usam uniforme, não tem facções, as facções não dominam. Então ele é um modelo, ele é uma parceria. E deu certo. Por que deu certo? Vamos pegar os dados oficiais, né? Os dados oficiais mostram que entre 2009 e 2016, os homicídios em Canoas ficaram estáveis. Um crescimento pequeno de 3,8%. Se a gente comparar o Rio Grande do Sul, nesse mesmo período, o estado, aumentaram 58% os homicídios. Veja, 58%. Quantos homicídios aumentaram em Porto Alegre? 94% nesse mesmo período. Em Pelotas, 73% dos homicídios aumentaram entre 2009 e 2016. E Caxias do Sul, 33%. Veja, Canoas, 3,8%. Então, ficaram estáveis e o estado todo explodiu os homicídios. Os dados, Canoas criou um observatório de segurança pública em parceria com as universidades que analisa todos os casos. Então, o número de homicídios são maiores do que estão nas estatísticas oficiais. E esses dados apontam que a taxa de homicídios no Rio Grande do Sul, de Canoas, de 100 mil, caiu 20%. Então, na verdade, se a gente olhar todos os homicídios, nós vamos ver que houve uma redução até maior do que os dados oficiais capturam. Mas se nós pegarmos apenas com os dados oficiais, nós vamos ver que Canoas é uma exceção nas maiores cidades. Então, deu certo essas políticas e é por isso que nós fomos premiados, né? O BID avaliou 117 experiências, a Universidade do Chile, e nós ganhamos o primeiro lugar em boas práticas. Recebemos em 2012 do BID o primeiro lugar em boas práticas, comparando com 117 experiências do mundo. E eu tive a honra também de ser convidado pela ONU, houve uma conferência de desarmamento e eu levei essa experiência do ShotSpotter, do sistema do Guajuviras, numa conferência que teve 4 cidades convidadas. A cidade de Genebra, né, na Suíça, a cidade de Nairobi, no Quênia, a cidade de Águas Calientes, no México e a cidade de Canoas, no Brasil. Então, nós vamos apresentar essa proposta, então, até porque não é muito comum o prefeito mexer em segurança, né? Isso não é comum no Brasil nem em outros estados. Então, nós tivemos uma política que é inovadora e eu acredito que essas ideias podem ser replicadas assim e ter resultados positivos, reduzindo o número de homicídios. Candidato Jair Jorge, a nossa terceira pergunta aqui é do Matheus Carriconde, aqui também de Porto Alegre. Quais serão seus projetos para o fortalecimento do agronegócio? Matheus, veja, a grande riqueza, a grande fortaleza do Rio Grande do Sul é a agricultura, a pecuária. Nós temos que ter um pé no tradicional e um pé no inovador. Agora, para a gente avançar, é preciso enfrentar alguns gargalos, né? É claro que o agronegócio, ele caminha por suas pernas, né? E teve avanços significativos. Há 40 anos, quando o agricultor tirava 30 sacas de soja, né, de um hectare, ele levantava a mão para os céus. Hoje, eu passei por algumas regiões no Rio Grande, 65, 70, 75, 80 sacas, né, de soja por hectare. Então, o que é isso? Isso é tecnologia, biotecnologia, avanços muito importantes. Inclusive, o plantio direto foi uma inovação gaúcha, né? Isso ganhou o mundo, né? Repercutiu, nós conseguimos ampliar a produtividade. Mas quais são os problemas hoje que o agronegócio vive? Nós temos hoje um gargalo seríssimo de infraestrutura, né? Estradas, portos, aeroportos. Veja que o custo logístico hoje do agricultor no Rio Grande do Sul é 20%. Ele gasta 20% do que ele produz em logística. Os Estados Unidos gasta 8% o agricultor. Veja quanto nós temos que ser produtivos na nossa soja para recuperar esses 12% de logística que o agricultor lá americano que produz soja, né, ele gasta lá 8% e nós 20%. Então é preciso investimento. Agora, nós podemos reduzir esse gargalo, né? Isso é o papel do Estado, esse é o papel do governo. Veja o caso, no Brasil é 19%. Então o custo Rio Grande é maior que o custo, né, Brasil. Se a gente pegar uma saca de soja saindo lá de Santa Rosa, chegando no Porto de Rio Grande, a gente vai ver que o custo dela é maior do que ela sair lá do Porto de Rio Grande e ir para o Porto de Xangai, no outro lado do mundo. Eles dizem o seguinte, dentro da fazenda também se cresce muito. Da fazenda para fora que é o problema. E tem razão, porque eles estão investindo. Então, o que eu penso? Enfrentar os gargalos, sim, de logística. Para isso, eu proponho PPP, parcerias público-privadas, concessões, mas também estou propondo uma ideia nova, que é a lei de incentivo à infraestrutura. Veja, o empresário, o agricultor, ele tem ICMS, ele vai poder usar esse ICMS e fazer uma obra de infraestrutura. Digamos que precisa pavimentar uma estrada ou construir uma ponte. Ele vai pegar este recurso do imposto, do ICMS e vai fazer a obra. Ele mesmo vai fazer a obra, o setor privado, não o Estado. Quais são as condições para isso? Primeiro, que seja 20% mais barato do que o Estado, se o Estado fizesse essa obra. E segunda exigência,
que seja num período mais rápido que o Estado, né, se fosse o Estado a realizar essa obra. Com certeza o setor privado vai fazer isso com muito mais rapidez e com menor custo. E dessa forma nós vamos poder investir de forma consistente em gargalos que o setor produtivo tem, porque o setor produtivo vai apresentar suas demandas em cada região e nós vamos aprovar esse projeto, vamos fazer supervisão, obviamente, né? Mas veja, se ele usa uma estrada e ele vai asfaltar essa estrada, vai pegar o dinheiro do imposto, né, que ele pagaria e vai fazer essa obra, que vai ser supervisionado pelo Estado, é óbvio que ele vai fazer uma estrada boa, porque ele vai usar essa estrada todos os dias. Ele não vai fazer uma estrada que não tenha, né, qualidade técnica, mas o Estado vai supervisionar, vai acompanhar. Mas isso vai dar um dinamismo. Junto com as PPPs e com as concessões, nós vamos poder fazer a diferença. Veja que isso é possível, porque agora se aprovou uma lei de incentivo à segurança, né? Nós temos lei de incentivo à cultura, temos ao esporte, então é plenamente possível. Veja, eu dou um outro exemplo, dragagem do porto, né? Nós temos um problema sério de dragagem, o Estado não consegue fazer a dragagem do porto de Rio Grande. Isso está atrapalhando a chegada de navios, né? A vinda dos navios, depende da maré, uma série de circunstâncias. Bom, nós podemos fazer a dragagem de uma forma rápida com essa lei de incentivo à infraestrutura. Então, isso tem tudo a ver com a agricultura e com a pecuária, porque este gargalo atrapalha. É claro que, né, nós temos que ter também investimento, eu penso que é necessário investimento em biotecnologia, nós temos que ser hoje um berçário de startups em biotecnologia. Nós temos tudo para isso, a gente depende de commodity, melhoria, né, genética do nosso rebanho, investimento, né, em sementes. Temos que atrair também empresas, né, de software, empresas que têm relação com o campo, cada vez mais vamos automatizar os processos, cada vez mais, né, máquinas sem operador, máquinas inteligentes, tudo isso vai exigir, né, investimentos. Então nós temos que tornar o Rio Grande também um celeiro de inovação de startups na área de biotecnologia. E claro que é preciso também um olhar também muito importante para a agricultura familiar. São duas faces da mesma moeda, né? A questão é toda a agricultura familiar e o agronegócio tem que ter renda, né? Tem que ter produtividade. Na agricultura familiar, obviamente, tem outras demandas, que é a questão da extensão rural, assistência técnica pública, né? Também o crédito, que é muito importante, investimento em tecnologia, maquinário, né? Isso também faz parte de uma agenda que nós temos que olhar também para a agricultura familiar, porque 70% do que chega na nossa mesa, os alimentos, depende da agricultura familiar. E o Rio Grande do Sul é muito forte. Acredito que nós podemos ter uma marca de alimentos saudáveis, alimentos orgânicos e alimentos premium. Hoje nós temos um grande potencial no mercado mundial, nós temos que nos colocar, nos posicionarmos, né? E trabalhar fortemente no marketing de território, né? Vender o Rio Grande do Sul, né? Vender a nossa marca, vender a nossa excelência. Hoje nós estamos totalmente retraídos, o Estado vê os problemas hoje de camarote, né? Veja o que aconteceu no leite, só para fechar aqui, Matheus, né? A tua preocupação, que também tem a ver, né, com toda a agricultura e a pecuária. Nós perdemos no ano passado 20 mil produtores de leite. Nós temos hoje 60 mil famílias que produzem para a indústria, que produzem com escala. Nós perdemos 20 mil famílias que deixaram de produzir porque o preço foi lá para 50 centavos, 60 centavos, 70 centavos. O custo do leite é R$1, o custo de produção. Como é que pode, né, entrar um leite aqui vindo do Uruguai a 50 centavos? Isso é dumping. E o governo simplesmente do Estado cruzou os braços, não olhou, perdemos 20 mil produtores. Então não vamos recuperar mais. Eu pergunto, daqui a 10 anos, quando não tiver mais produtores de leite, o Uruguai vai vender esse leite a 50 centavos? Não, vai vender a R$3, porque este é o mercado agressivo, isso é dumping. Então nós temos que ter capacidade de proteger. Então a agricultura, ela precisa no teu governo que não atrapalhe, né? Mas um governo que também seja o embaixador das causas, né, da agricultura e da pecuária, que é essencial. A nossa quarta pergunta aqui é a seguinte, da Dayana. Ela pergunta o seguinte: diversos municípios do estado ainda encontram dificuldades no abastecimento de água e apresentam problemas no tratamento de esgotos. Como o senhor pretende melhorar o saneamento básico do Rio Grande do Sul? É lastimável que o Rio Grande do Sul tenha péssimos indicadores, né, nessa área. Então nós temos que fazer o tema de casa, ter consciência de que essa questão ela tem uma repercussão, né, séria no meio ambiente. Nós estamos hoje degradando, né, os nossos rios, da onde nós retiramos a nossa água, porque não tratamos os esgotos. É preciso uma mudança também de mentalidade, é preciso novas tecnologias, novas práticas, não ficar só naquele modelo mais tradicional, né, de separação, que é um modelo bastante convencional e caro. Criarmos novas metodologias e é preciso, né? A Corsã é uma empresa estratégica, é uma empresa pública, deve continuar como uma empresa pública, obviamente que ela tem que buscar parcerias
para poder atender bem a população, e ela tem que modernizar a sua gestão e tem capacidade de resolutividade, né? Porque ela perdeu vários recursos aí que vieram da União, né? A minha cidade, por exemplo, tinha recursos para chegar, né, a mais de 50%. Infelizmente, a Corsan acabou perdendo esses recursos e hoje tem apenas aí menos de 1/3 da cidade, né, com a rede, né, para coletar o esgoto. E é lastimável, né? Eu comecei era 6%, mas eu queria chegar a 50%, 60%, 70%. Então é preciso que a Corsan faça o tema de casa. Isso é Estado, isso é governo, isso é gestão. Então nós temos que ter esse foco no saneamento, porque nós só vamos ter sustentabilidade se nós também tivermos esse cuidado. Então, novas tecnologias, novas práticas e uma gestão forte para não perder os poucos recursos que se tem. Nós não podemos perder nenhum centavo, né? Então, isso de forma lastimável, isso ocorreu, né? E cidades como Canoas e outros perderam recurso em razão, né, do não investimento. Mas eu acredito na força, na capacidade, na inteligência dos servidores da Corsan para que a gente possa dar esse grande salto. Nós temos que ter essa capacidade de nos conectar com a inteligência que existe dentro e, obviamente, buscar parcerias que possam valorizar e criar e resolver esse grande gargalo do nosso estado. Chegamos ao final, então, do segundo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo e, na sequência, voltamos, então, com o candidato Jairo Jorge. E aí, sim, nesse terceiro bloco, respondendo questões como educação, emprego e também poder de investimento, recuperação do poder de investimento do estado. É um instante só, não sai daí, nós já voltamos. Estamos de volta, então, com Cruzando as Conversas. Hoje, entrevistando o candidato ao Palácio Piratini, candidato Jairo Jorge, do PDT. No bloco anterior, a gente falou ali e respondeu as perguntas dos internautas. Agora eu passo a palavra, então, para o meu colega Afonso Ritter. Mas eu queria fazer uma pergunta geral ainda sobre a presença do Estado como ente público. A impressão que se tem, que eu tenho, é de que o Estado ainda... Mudei, inclusive, de opinião já ao longo da minha vida, né? Que o Estado se ocupa demais em fazer as coisas, quando o Estado devia cuidar muito mais em que aquela função seja cumprida. Por exemplo, vou tomar a saúde, né? Ele tem que cuidar para que as pessoas sejam atendidas, haja médicos, etc, etc. Não precisa necessariamente o Estado ter o seu hospital, quer dizer, eu estou fazendo uma figura apenas, né? Para dar um exemplo. E parece que é mais ou menos essa linha que tu tens feito lá como prefeito de Canoas, né? O Deng Xiaoping já dizia, né, que não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato, né? Não importa se o gato é branco, preto ou cinza, né? Às vezes a gente fica discutindo no Rio Grande do Sul a cor do gato. Gostei dessa figura. Gostei também. Importa que ele casse o rato. A frase é do Deng Xiaoping, que foi o grande responsável pela grande mudança na China. E é esse sentido prático que nós temos que ter, né? Sim, sim. E é necessário, de fato, que a gente, né, não se preocupe tanto com a cor do gato, mas se ele caça o rato. É resolutividade, né? É isso que nós precisamos ter. E eu defendo, sim, parceria público-privada, porque eu entendo, né, que, por exemplo, como é que eu fiz na minha cidade? Eu chamei para administrar o pronto-socorro, o hospital universitário, que estava fechado, o hospital da Ubra, né, que estava fechado, nós conseguimos reabrir. Eu chamei instituições que têm expertise, né, o Mãe de Deus, outras instituições que administraram os hospitais, né, e com excelência. Agora, a gestão estratégica era a prefeitura que fazia, porque a questão do serviço, a avaliação, né, o sentido, a política pública de saúde, quem sabe é a prefeitura, é o poder público. Então, nós não abrimos mão das nossas responsabilidades. Fiz isso na saúde e deu esse resultado excelente. Veja, o nosso pronto-socorro, né, em Canoas, ele tinha 1/3, né, dos funcionários do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, né, e ele tinha o dobro da produtividade no período que eu estava como prefeito. Eu fiz essa medição até porque eu fui questionado, né, porque eu, ao invés de contratar concurso público, eu estava fazendo uma parceria público-privada. E, obviamente, quem é inovador, muitas vezes, né, é criticado, atacado. Eu recebi, inclusive, um processo por causa disso, porque eu estava fazendo uma parceria público-privado, que é uma heresia, né, na saúde, né, e também na educação, eu fiz também. Eu construí 14 escolas, 12 escolas de educação infantil, né, dessas 14 escolas novas, né? Ainda construí mais 2 que eram escolas de madeira, que nós construímos prédios de alvenaria. Mas 14 escolas novas e dessa 12 de educação infantil. O que eu chamei? Instituições filantrópicas, instituições, portanto, né, não estatais,
instituições que passaram a administrar essas escolas, exatamente para que a gente pudesse ampliar a oferta de educação infantil. Então, tem que pensar soluções novas, né? Isso não significa valorizar, né? Eu sou um defensor do Estado, mas o Estado necessário, um Estado empreendedor. O Estado necessário, ele é sempre do tamanho que a sociedade quer. Há 70 anos, a sociedade precisava de uma siderúrgica. E nós criamos aqui o Aços Finos Piratini. Nós tínhamos uma Corag para imprimir um diário oficial. Hoje não precisa de diário oficial. O celular serve, né? Muito mais. Ninguém fica lendo um diário oficial. Então, é natural que haja essa evolução. Mas eu defendo que aquilo que é estratégico tem que continuar sob o controle do Estado. Por exemplo, Banrisul é estratégico. Eu defendo que a CE é estratégico, o CRM, Sulgás. Neste momento, são empresas estratégicas, são do nosso tempo. E nós estamos governando para o nosso tempo. Eu entendo que o Estado, se é grande demais ou pequeno demais, isso é irrelevante nesse momento. Isso foi importante nos anos 80. Tá? Mas hoje, qual é a questão chave? É se o Estado funciona. E se o Estado não funciona, cabe ao governador fazer funcionar. Não se elege o governador para ser leiloeiro, se elege um governador para governar. Então, eu quero e estou propondo, né, essa minha proposta, que as empresas públicas deem lucro. Estou propondo uma governança, né, com nível de exigência. Existe uma nova legislação que vai exatamente, né, criar um novo rumo, mas eu estou propondo um nível de governança, né, de alto nível, para que nós possamos ter produtividade, eficiência nas estatais. E empresa pública tem que dar lucro. E o lucro nós vamos aplicar num fundo para a educação. Propõe que toda a lucratividade... Banrisul deu 1 bilhão e 50 milhões no ano passado, né? O Sicredi deu 2 bilhões e 300 milhões. O que levou o Sicredi a ter um resultado melhor? Está mais conectado, inclusive, com a nossa economia. O Sicredi, o crédito rural, 42%. No Banrisul, 7,5%. Quem é hoje que está mais conectado com a agricultura e a pecuária? O Sicredi. O Sicredi teve mais que o dobro, né, de lucratividade que o Banrisul. Portanto, vamos seguir o caminho correto. Vamos aprender com quem está dando certo. Mas vamos ter o Banrisul como um banco público e vamos aplicar a lucratividade do Banrisul e de outras empresas num fundo para educação, para poder fazer as mudanças que a gente precisa na educação. Então, eu defendo uma gestão, né, com excelência, com produtividade, com resolutividade e com lucratividade. É isso que a população quer, fazer funcionar bem o que já existe. Eu vou fazer uma pergunta dentro disso. Ou seja, essa mentalidade, ela, digamos, o partido lhe atrapalhou? Porque Não. O senhor mudou de partido. Não, ao contrário. Qual foi a causa principal que fizeram que o senhor mudasse de partido? As minhas ideias não tinham mais aderência, né? No PT. E no PDT tem total aderência. Um partido que é aberto, plural, né? Eu tenho feito esse debate, essa discussão, eu realizei mais de 80 seminários. Nestes 1000 encontros, eu apresentei essas ideias que eu estou falando aqui. Eu, né, tomei uma decisão madura, né, escolhi um partido, eu tenho muita relação e proximidade com o PDT no tema da educação, porque eu venho de uma família humilde, meus pais são operários, né, pessoas que tiveram muita dificuldade para estudar. Meu pai tem 91 anos, ele é da geração do Brizola, e meu pai não tinha escola, né? Meu pai nem minha mãe, que tem 88 anos. E os filhos dos meus pais tiveram acesso à educação porque teve um líder que construiu escolas, né? E foi Brizola, aquelas brisoletas. Eu estudei numa brisoleta, né? E meu irmão também. Então, nós tivemos acesso. Eu sou o primeiro da minha família a chegar na universidade, né? E só fiz a universidade porque eu fiz na universidade pública, eu não tinha dinheiro, né? Eu não tinha livros na minha casa. Eu devo aos meus mestres. Foi a minha primeira professora que me incentivou a ler. Ela despertou em mim o amor à palavra. Veja que eu sou jornalista. Esse, né, despertar o amor aos livros fez com que eu escolhesse a carreira de jornalista. Mas eu li numa biblioteca pública, porque eu não tinha livro em casa. Então, eu acho que é isso que é importante, né? A gente tem que ter essa capacidade, esse reconhecimento, né? Então, eu tenho esse reconhecimento ao Brizola, um dos grandes líderes, o líder, né, foi o governador mais inovador, e eu tenho muita aderência, né? E muita ligação com o trabalhismo, né, em razão dessas causas e principalmente a educação. Então, eu fiz uma escolha madura, serena, né, desejo ao PT sucesso, né, que se recupere, que possa, né, teve sua missão, teve seu papel na democracia, mas eu escolhi meu caminho porque eu entendo, né, que essas ideias, elas estão num partido que tem esperança, tem futuro, um partido que pode andar hoje de cabeça erguida num momento tão grave da política como é o caso do PDT. Candidato Jairo Jorge, é uma pergunta aqui que a gente faz nesse terceiro bloco, é o seguinte,
a questão de recuperar a capacidade de investimento do Estado através dos incentivos fiscais das empresas. Como é que o senhor vai lidar com essa questão? Veja, os incentivos fiscais, eles são importantes e necessários, mas têm que ser usados com parcimônia, né? Tem que ser usados com resolutividade. E aí nós temos que ter um cuidado, né? Em nome do sigilo fiscal, muitas vezes se coloca uma caixa preta. E é uma caixa tão, né, muitas vezes inacessível, que quando dá um acidente, cai o avião, a gente tem acesso à caixa preta. Nem dessa forma, né? E o que acontece hoje no Rio Grande? Nós não temos uma métrica. É claro que eu respeito o sigilo fiscal, porque nós não podemos expor uma empresa para que a concorrência tenha acesso a informações que vão destruir essa empresa que está sendo ajudada para crescer. Então, nós temos que ter o cuidado do sigilo, mas o sigilo, ele tem que também ter um limite diante da transparência necessária com recurso público. Então, nós temos que chegar no denominador comum. Complexo é complexo, mas necessário. Então, nós não podemos dar incentivos de forma, né, irresponsável. Temos que ter a métrica e a sociedade tem que saber o resultado, né? Porque esses incentivos têm ajudado a gerar empregos. Isso nós não sabemos. Então, nós temos que saber claramente o que tem dado resultado e o que não tem dado resultado. Então, eles têm que ser usados com parcimônia, né? Para induzir o desenvolvimento. Veja que Santa Catarina criou em 2007 o Proemprego, né? Que é um projeto robusto. Eles têm 11 anos, né? Fez com que Santa Catarina crescesse muito. Eles têm lá o tratamento tributário diferenciado, eles têm medidas, eles olham para cada setor, eles têm políticas ousadas. Isso vale também para o Paraná, isso vale para o Espírito Santo. Queria lembrar que o Espírito Santo há 20 anos era dominado pela máfia, né? E eles fizeram um processo de reinvenção. Então é possível nós sairmos desse quadro. O Ceará, por exemplo, né, inclusive levou empresas aqui do Rio Grande do Sul. Tem uma planta que estava aqui no Rio Grande do Sul, está em Sobral, tem 25 mil operários e estava aqui. Então, o culpado é o Ceará? Não, é nós. Está falando da Grendene, né? Exatamente, né? São empresas que foram para lá e foram legítimos, que nós temos que ter a capacidade de atrair, não culpar os empresários que saíram, não. Vamos manter os nossos empresários aqui, vamos ter políticas, né, resolutivas, né, que o empreendedor, ele veja que o Estado não é hostil. Nós não podemos cruzar os braços e dizer, olha, o Estado, nós somos um Estado produtor, nós temos que ter capacidade de fazer, de buscar investimentos. No centro do país, hoje olha para o Rio Grande do Sul como um Estado hostil, inóspito a empreendimentos, a iniciativas. O que nós temos que fazer? Nós temos que mudar essa mentalidade, nós temos que mudar o nosso modelo mental, nós temos que ter capacidade de mudar a nossa imagem, e isso não se faz só, né, com palavras, se faz com ações. Com a mudança, menos burocracia, menos impostos, que é o que eu estou propondo, esse binômio, né? Com políticas inovadoras, nós temos que trazer o Estado, inovação, tudo isso junto para que a gente possa crescer. E eu acredito que é possível, porque quando eu olho para Goiás, que é um estado, né, que tem crescido muito e trabalhou muito a inovação, eu vejo Pernambuco, os avanços importantes que Pernambuco teve, a gente vê que é possível fazer sim, né? Uma palavra sobre guerra fiscal nesse contexto. Exatamente, exatamente. Mas nós vamos ter que fazer, eu acho que o papel do próximo governador, se, né, for a vontade dos gaúchos, se eu tiver essa missão, eu vou liderar com os outros governadores o debate da reforma tributária. Nós temos que ter um pacto federativo de verdade, né? Agora, enquanto isso, nós temos que ter capacidade de buscar. O CONFAS estabeleceu que quando nos estados próximos, que é o caso aqui da região sul, dá para adotar posturas semelhantes. Por exemplo, a minha proposta é criar um Proempregos, como tem em Santa Catarina, para a gente ter um tratamento tributário diferenciado. O Ceará fez isso já há muitos anos, né, e deu muito certo, e Santa Catarina deu certo. Então, nós temos que usar mecanismos de indução. O que significa esse Proemprego? O Proemprego, ele é um tratamento tributário diferenciado, ele olha para os setores. Por exemplo, o têxtil, eles reduziram a alíquota para 3%. Por quê? Porque isso permite uma competitividade em razão dos chineses. Então, eles modulam a alíquota para um setor, para que esse setor possa ter um resultado e competir no mercado. Então, eles criaram um tratamento tributário diferenciado para cada setor. O Ceará fez isso, quando o Ciro Gomes foi governador, eles criaram esse modelo. Então, já vem lá de antes, né? Em que eles criaram também uma política de indução para cada setor, né? Políticas diferenciadas para cada setor. Nós temos que fazer isso aqui. Então, eu penso, claro, não vamos entrar nessa loucura da guerra fiscal, mas nós temos que ter capacidade de atrair investimentos. Agora, vamos liderar uma nova reforma, não uma reforma tributária, se fala, mas eu acho que esse é o papel do Rio Grande do Sul, né?
esta guerra fiscal, este processo, hoje em torno de 25% da arrecadação fica nos estados. Eu queria lembrar que lá na década de 60, antes da reforma tributária de 66, nós chegamos a 32%. Né? Essa era a parte do estado. Se nós tivéssemos um incremento de 5% no estado, né, o bolo que fica hoje com a União, nós teríamos uma mudança, né, significativa. O estado recuperaria as suas finanças. Então é preciso uma nova pactuação. É isso que nós esperamos de um governador, que lidere. Um governador que tenha maturidade, tenha liderança, tenha capacidade de coesionar o estado, né? E é isso que nós esperamos nesse momento, e acredito que quem sair das urnas vai ter essa tarefa. Se for a minha responsabilidade, os gaúchos podem ter certeza que eu vou liderar o nosso estado. Ninguém faz nada sozinho, tem que ter coesão, liderança, tem que ter humildade para isso, mas é preciso liderar o nosso estado junto com outros estados para fazer a reforma tributária e o novo pacto federativo. Eu, na época, estava como prefeito, tive a honra de ser vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, e a minha missão era exatamente esse debate do pacto federativo, onde eu mergulhei um pouco mais nesse tema e acredito que é necessário. Vamos ter um presidente ou uma presidente, né, eleito ou eleita, vamos buscar com o governador eleito essa repactuação. Justamente falando sobre isso, a gente comentou aqui nesse terceiro bloco aqui a questão da dívida com a União, né? A gente brincou aqui, o Afonso Ritter ainda comentou anteontem da questão de que todo gaúcho já nasce devendo, né, pela dívida do estado. E é uma negociação que agora o governo Sartori fez com o governo federal na questão de ter uma contrapartida justamente da venda de algumas fundações estatais e tal. Como é que o senhor vai ver isso aí, candidato? Veja, nós temos, Cláudio, que renegociar a dívida, mas essa proposta é importante que o senhor e a senhora que está me acompanhando tenha clareza do que esta proposta contém. Porque muitas vezes, quando a gente tem aquele contrato, tem lá as letras miúdas e a gente não lê aquela e depois se arrepende. Veja o que está escrito lá. Primeiro, teremos um triunvirato com 2 técnicos de Brasília, um do TCU e um do Tesouro, que vão não fazer aquele trabalho posterior, mas um trabalho anterior de aprovação. Ou seja, com esse modelo, o governador vira um fantoche ou uma rainha da Inglaterra, como preferir. Penso que isso não é benéfico. Ninguém está elegendo um governador para ser uma marionete. Nós temos que ter um governo que tenha capacidade de resposta. Eu não concordo com essa cláusula. Isso engessa e inviabiliza. Qual é uma outra diferença que eu tenho com esse plano? Veja, e é importante que o senhor e a senhora que quer hoje, eu vejo muitos candidatos, né, que estão concorrendo, dizer o seguinte: prioridade é educação, saúde e segurança. E aí são favoráveis a esse plano. Eles dizem, o Estado tem que sair de outras áreas, tem que ter educação, saúde e segurança. Aí eles apoiam o plano de recuperação fiscal. Só que é importante saber que este plano veda a contratação de professores, de profissionais para a saúde e de brigadianos ou policiais civis. Por quê? Só vai poder repor quem se aposentar. Vamos pegar o seguinte, na Brigada Militar. Se nós temos o menor efetivo desde 1975, como é que nós vamos ficar 6 anos sem contratar brigadiano? Então, este plano impede. Então, claro que nós temos que renegociar. Agora, este plano é resultado de um governo subalterno negociando com um governo fraco. Então, é claro que isso é correlação de uma força. Então, o que se espera? O governador eleito, se eu tiver essa missão, né, eu irei conversar, negociar com o presidente eleito para estabelecer novas bases. De nós estabelecermos uma nova negociação. Eu proponho uma customização da dívida. Pois nós temos um processo longo, vamos chegar lá ao final com 4%. Então vamos nivelar, vamos customizar essa dívida. Isso é uma renegociação que tem que ser feita. É tarefa complexa? Totalmente. Nada que eu falei aqui nessa noite é simples. Tudo que eu falei aqui é complexo. Nada que eu falei aqui é fácil, tudo é difícil. Mas tudo que eu falei aqui é possível de ser feito se nós tivermos liderança, se nós tivermos coesão política, porque o Rio Grande do Sul é essa briga, Chimanga-Maragato, nós temos que unir o Rio Grande do Sul. Esse é o papel do governador. Quem vencer as eleições não pode ficar com nós e eles, né, atirando pedra em todo mundo. Eu estou fazendo uma campanha, eu comecei em fevereiro do ano passado, né? Eu não atirei pedras em ninguém, né? Veja, eu fui em todas as cidades do Rio Grande do Sul, 497 cidades, né? Mergulhar nenhum candidato fez isso, eu acho que essa é a missão, mas eu não atirei pedras em ninguém nesse período. Não adianta tirar pedra no Sartori, na Ieda, no Tarso, no Rigoto ou nos demais candidatos, vai resolver, não. Nós temos que ter foco na solução, né? E essa questão da dívida exige uma nova postura, né? Complexa, mas necessária, porque senão nós vamos ter um respiro de 3 anos, que talvez se renove mais 3, 6, mas ao final o oxigênio vai ser cortado
e hoje o serviço da dívida, que é por volta de 230 milhões mês, vai saltar para 450, 500 milhões. Então nós vamos ter, só para ter uma ideia, a dívida hoje está chegando a 64 bilhões com a União. A estimativa é que chegue em 2020 a 79 bilhões e 320 milhões, essa é a estimativa. Então olha o salto que a dívida está tendo. Então nós temos que buscar uma renegociação para efetivamente estabelecer um novo parâmetro e sair desse buraco que nós estamos. Eu queria voltar à questão da saúde, né? Eu acho que aí há problemas sérios, né? E o principal que, digamos, aparece ao público são as filas, as pessoas passarem noites para conseguir a fichinha do dia seguinte. É a questão da organização do SUS, né? Dos recursos recebidos pela União também. Eu como prefeito, acabei com as filas, né? Nós criamos um sistema inovador, teleagendamento, que é um sistema que as pessoas fazem como no plano de saúde particular, ligam e marcam, né? Inclusive um call center que nem precisava ficar ouvindo música, né? Porque as pessoas realmente não gostam disso. É um sistema de callback que identifica a ligação e retorna. Então fizemos isso, podia ligar de celular, telefone, qualquer telefone podia ligar e isso funcionou. Marcamos 2 milhões de consultas entre março de 2012 e dezembro de 2016. Foi a primeira cidade do Brasil a fazer isso. Hoje tem umas 40 cidades no Brasil que já adotam esse sistema. Então, é uma política inovadora. Nós temos que usar tecnologia, né? No começo foi complicado, natural, porque as pessoas não são acostumadas. As pessoas não estão acostumadas e havia muito uso político, né? Das consultas, né? Tinha 900 consultas, passamos a ter 2.200. Onde é que estavam essas 1.300 pessoas? Né? Elas estavam fora do sistema. Quando a gente oferta mais, as pessoas vêm para o sistema. E, obviamente, que nós tivemos que ampliar a oferta, isso, gestão, tecnologia. Né? Toda a experiência nova, as pessoas têm receio, mas depois... E nada é perfeito, né? Tem que sempre ser aperfeiçoado. Criamos também 5 UPAs, veja, Canoas é a cidade que mais UPAs tem, tá? E é importante lembrar que nós temos a primeira UPA idoso do Brasil, foi feita em Canoas, que só atende quem tem mais de 60 anos, então novas ideias. E nós conseguimos, veja, quando eu assumi, nós tínhamos apenas 11% da cidade com cobertura de equipes de saúde da família. E se nós compararmos aí com outras cidades, Caxias, Pelotas e Porto Alegre, elas tinham o dobro, né, de cobertura do que Canoas. E nesse período de 8 anos, nós passamos a ser a cidade do Rio Grande do Sul, das maiores, com a maior cobertura de equipe de saúde da família. Nós chegamos a 62,87% de cobertura, né, com 63 equipes de saúde da família. Pelotas tem 62,5%, né, a cidade de Caxias 29,6% e a cidade de Porto Alegre 45,2%. Então nós conseguimos ampliar, né, a assistência básica, criamos também o Saúde em Casa. Mais de 2.700 pessoas recebiam medicamento em casa, farmácias distritais com distribuição de mais de 100 medicamentos em 6 farmácias, inclusive a farmácia central funcionava aos domingos e feriados, porque a doença não tem hora, não tem dia, né? Então, uma farmácia pública que abria. Então, são medidas importantes. Implantamos também, né, 3 CAPs 24 horas, retomamos, né, o hospital. Eu acho que esta política ela tem que ser adotada também no Estado. Qual é a minha proposta? A regionalização da saúde. Hoje nós temos uma crise sem precedentes no Estado, vai recair sobre os ombros do futuro governador, a maior crise da saúde. 80 hospitais hoje no Rio Grande do Sul, de pequeno porte, estão fechando as portas. Houve uma asfixia do atual governo, não repassou recursos. Hoje os municípios, né, estão absorvendo esses custos. O Estado deve para os prefeitos 500 milhões. Eu estive em Pelotas com a prefeita, né, a prefeita Paula. O Estado está devendo 12 milhões para ela. Eu estive com o prefeito Rossano de São Gabriel, agora no domingo. 2,5 milhões o Estado está devendo para eles. Só 2 cidades, né, importantes do Estado para a gente medir. 500 milhões o Estado está devendo. Então, quem é que está segurando hoje os desafios? Os prefeitos e prefeitos. Então, nós temos que ter capacidade de melhorar as finanças, buscar recursos. Nós perdemos recursos da União. Nós perdemos recursos, mais de 100 milhões nós perdemos entre 2014 e agora. Então, nós precisamos recuperar esses recursos. Não tem sentido diminuir os recursos. Nós temos que melhorar a arrecadação. E eu proponho uma regionalização. Não ter sombreamento. Hoje tem muito sombreamento e falta um serviço. As pessoas têm que sair lá de Tenente Portela e ir até Ijuí para uma UTI. Às vezes falta, né, UTI neonatal. Né? Às vezes tem que ir 300 quilômetros para percorrer uma UTI, né, buscar uma UTI neonatal.
Nós precisamos ter serviços mais próximos. Isso é, digamos assim, a regionalização. Hoje a ambulância acaba sendo a solução. E, por fim, eu proponho também policlínicas regionais, não construindo. Eu acho que nós temos muita estrutura hoje ociosa, vamos usar essas estruturas para ter serviços, atendimento, consultas especializadas, exames. Hoje nós temos uma fila de espera, são 714 mil gaúchos que estão aguardando. Então, acredito que com tecnologia, telemedicina, né, com regionalização, nós podemos, né, enfrentar esse problema grave da saúde e dar às pessoas aquilo que elas querem, né, que é uma saúde efetiva para a sua comunidade. Eu queria fazer uma pergunta para o prefeito. Nós temos 4 minutos só de programa. Eu queria que fosse bem rápida a resposta, até para poder fazer outra pergunta. Isso, que é a nossa. O senhor falou do começo de Canoas, da sua administração. Como é que terminou o orçamento? Quais foram os rombos e as dívidas que sobraram de tudo isso que o senhor está falando agora e fez lá em Canoas? Hein? Em 2 minutos, candidato. Veja, eu tripliquei a arrecadação, essa é a grande conquista que nós fizemos, mas obviamente eu não consegui resolver todos os problemas. Quando eu assumi a arrecadação era 35 milhões, eu recebi uma dívida de 175 milhões. Eu deixei uma arrecadação por volta de 120 milhões, 120, 130 milhões e uma dívida por volta de 140 milhões. Baixou? A dívida baixei, digamos, comparado com a arrecadação. Sim. Mas deixei em torno de 48 milhões para obras, projetos, deixei 40 obras em andamento para o prefeito, né, que assumiu para poder, e ele está inaugurando, está dando continuidade, isso é um mérito, né? E ao mesmo tempo, né, recursos para o pagamento do IPTU, que venceu no dia 2 de janeiro, mais de 40 milhões para o pagamento da folha. Então, se a gente verificar, procurei deixar numa situação bem melhor do que eu recebi. Esse é o papel de quem governa, né? Eu acho que a grande solução é a seguinte: não adianta ter déficit zero e ter zero na educação, zero na saúde, zero, né, na segurança. Eu procurei oferecer, deixei um legado de 835 obras, realizações, asfaltei 444 ruas, 113 quilômetros de asfalto, canalizei 70 quilômetros, né, de valas a céu aberto, tive a oportunidade de entregar 4.500 casas, construí 14 escolas, dei uniforme escolar para 30 mil alunos durante 8 anos, com qualidade de material escolar. E os meus professores, como eu falei, receberam notebook, né? A prefeitura deu dinheiro, eles compraram, e também um piso de R$ 4.214,34, que é o segundo melhor do Rio Grande. Eu acho que esses dados falam, né, também de forma eloquente com relação às finanças. Então, o programa chegou ao final aqui, a gente vai fazer a pergunta final. Em 2 minutos, por favor, candidato Jairo Jorge. Por que o senhor quer ser exatamente governador do Rio Grande do Sul em 2 minutos? Eu quero ser governador para fazer diferente. Eu quero ser governador para transformar vidas. Eu tenho esse sonho, sim, ser governador de todos os gaúchos. É preciso, nesse momento, 3 predicados. É preciso humildade para ouvir. E eu, como prefeito, fui um prefeito que ouviu o povo. 300 sábados eu fui em prefeitura na rua, nas comunidades, ouvi a população. Durante 100 quintas-feiras eu fui no Transurb, ouvi os meus cidadãos. Então é preciso humildade para ouvir, humildade para buscar novas soluções. Mas é preciso também coragem para inovar. Tem que ser corajoso para enfrentar os problemas e construir as soluções. E, por fim, o Rio Grande do Sul precisa de liderança. Um governador que não olhe para trás, um governador que olhe para frente, que possa coesionar, que possa unir os gaúchos e buscar a convergência. É exatamente com essas ideias que eu quero liderar o Rio Grande do Sul a partir de 1º de janeiro e levar o nosso estado para um novo rumo, um novo caminho. Eu acredito muito no Rio Grande. Eu sou candidato, sim, porque eu acredito nos gaúchos e nas gaúchas. A solução do Rio Grande está dentro de nós, no nosso empreendedorismo, na nossa liderança, na nossa competência. Por isso que eu digo em alto e bom som, o Rio Grande tem solução. Muito obrigado, candidato Jairo Jorge do PDT, obrigado Afonso Ritter pela participação aqui no programa e obrigado a você de casa. O Cruzando as Conversas especial nas eleições de 2018 aqui pela RDC TV volta amanhã às 10h30 da noite. Uma ótima noite para você e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.